Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Hora do Iniciante. Tema de hoje, gráfico de candles ou, em português, gráfico de velas. Vamos lá? Mas antes de começar, já vai deixando o seu joinha e aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ah, detalhe, clica também no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Vamos lá, agora sim, vamos começar. Muitos de vocês que estão iniciando no mundo do trade, que estão tendo contato pela primeira vez com um gráfico, por que que o gráfico de candles, o gráfico de velas, ele é o mais utilizado? E principalmente, o que que ele me traz de informações? Então é sobre isso que a gente vai falar e eu quero explicar em detalhes para vocês por que esse tipo de visualização ela é tão importante. Bom, vamos compartilhar a tela. E aqui vocês têm um gráfico típico de candles ou gráfico típico de velas. Então, vela ou candle é o nome de cada figurinha dessa que vocês estão enxergando. Normalmente as plataformas gráficas, elas oferecem pelo menos 3 tipos de visualização. Essa, que é o gráfico de candles. Essa, que é o gráfico de barras. E essa, que é o gráfico de linhas. Para que a gente possa fazer uma análise e tentar entender o que está acontecendo, quanto mais informações a gente tiver, melhor, tá? Mais firme vai ser essa decisão que a gente vai tomar. Gráfico de linhas, que é a visualização mais simplista. Esse tipo de visualização, ela me mostra apenas a direção que o preço está seguindo. Mas eu não tenho muita informação assim, para sentir exatamente o que está se passando entre compradores e vendedores. Eu tenho uma direção de um modo mais macro. A segunda visualização, que é o gráfico de barras, aqui eu já tenho um pouco mais de informações. Eu tenho, por exemplo, pegando o período de um dia, o valor do início do período, vou aumentar um pouquinho o meu zoom. O valor do início do período, que é esse tracinho para a esquerda, o valor do final do período, ou se o período ainda não terminou, o valor atual, esse tracinho do lado direito, e o que já aconteceu entre o início do período até o final, que é essa linha vertical. Só que quando a gente está olhando isso pouco mais de distância, não dá para saber, por exemplo, os dias que o preço subiu e os dias que o preço desceu. Eu vejo aqui um monte de linhas aqui, e no final das contas a informação que eu tenho, ela não é muito diferente do gráfico de linhas. Já essa outra visualização, onde eu também vou ter as 4 informações, ela é muito diferente. Observe que aqueles tracinhos início e fim do período, eles são o início e fim desse retângulo formado. Então o retângulo formado é o que aconteceu entre o início e o final do período. E eu posso diferenciá-lo por cores. Por exemplo, na cor vermelha, períodos onde o preço se movimentou para baixo. Na cor azul, períodos onde o preço se movimentou para cima. Assim eu bato o olho no gráfico, eu já fico sabendo, se eu tiver com período diário, os dias onde o preço se movimentou para baixo, os dias onde o preço se movimentou para cima. Isso é claro, bateu o olho, eu já percebo claramente a direção do movimento. Eu vou ter também a informação ao longo do dia, que é essa linha vertical. Nesse caso aqui, esse período, esse dia que já finalizou. Eu sei que nesse dia ele fez uma máxima nesse ponto e uma mínima nesse ponto. Olhando o quadradinho preenchido, eu sei que ele começou aqui e terminou aqui, porque ele está pintado na cor azul. Já no outro dia, foi um dia onde ele se movimentou para baixo. Quadradinho mais ou menos do mesmo tamanho, mas eu sei que o movimento foi para baixo. Por quê? Ele está pintado em vermelho, começou aqui e terminou aqui. Mas numa parte do dia ele também foi para cima. Observe essa linha aqui para cima. Então teve um momento em que ele ficou pintado na cor azul.
né, quando ele estava se movimentando para cima. Depois ele virou para baixo e mudou a coloração. Mas eu percebo que entre a abertura e o fechamento, pouca coisa mudou. O que eu percebo é que foi um dia de muita indecisão. Tá? Ele ficou aqui indefinido nesse daqui. Será que eu vou mesmo para baixo ou é melhor já começar a subir? Então, mostrou um sinal de indecisão. O corpo pequeno e muita sombra. Dias mais direcionais são dias que você tem o corpo grande e a parte, né, dessa linha vertical pequena, que é o que a gente chama de sombra, tá? Corpo é o quadrado ou retângulo e sombra é essa linha vertical. Então aqui a gente consegue perceber claramente como é que foi o sentimento do mercado. Vamos dar uma olhadinha nesse dia específico. Ele começou aqui. Começou e em nenhum momento ele veio para baixo. Não tem sombra inferior. E ele foi ganhando força. Veio até aqui na máxima do dia. Perdeu um pouquinho da força, né, no final do dia, mas ele fechou bem positivo. Ou seja, mostrando uma vontade grande do preço começar a se movimentar para cima. Então, observa a informação que eu tive nesse período. Tá? Uma vontade do preço mudar de lado. E isso foi confirmado nos dias posteriores. Já nesse dia, a coisa começou mais ou menos do ponto que ele terminou no dia anterior, porém, né, o sentimento já começou a andar para o lado contrário. Mas a gente poderia, se a gente olhasse esses períodos anteriores, a gente já poderia ter uma ideia de que isso poderia estar por vir. Observe que esse otimismo, nesses 3 pregões anteriores, ele foi diminuindo. Aqui muito otimismo, aqui um otimismo razoável, aqui um otimismo menor. Então, o mercado, ele foi o quê? Diminuindo esse sentimento positivo. E não deu outra, né? Acabou virando para baixo. E nesse movimento, por que tanta indecisão? Aqui a gente percebe porque a gente vinha de quedas bastante fortes. Então isso daqui foi assim digamos assim, uma respirada. Mas olhando esse movimento todo para cá, opa, algo de errado tem com esse movimento contrário. Então ele acabou se rendendo e voltou de novo para baixo. Então olha quanta informação que a gente consegue pegar. Aqui, nesse período, dias praticamente neutros, né? Sem movimento. Parece aqui aquela famosa calmaria antes da tempestade. Então a gente vinha atravessando uma calmaria bastante grande, tá? Movimentos bem pequenos e como se estivesse antevendo uma tempestade na frente. E foi o que de fato aconteceu. O que a gente percebe olhando esta formação atual? Que a tempestade, aos poucos, parece que ela está querendo diminuir. Então, depois aqui de um movimento muito forte para baixo, a gente teve uma reação, depois um novo movimento para baixo, mas com uma intensidade menor do que essa reação. Então, ele ainda respingou um pouco para baixo, de novo uma reação, mas com intensidade menor que essa, e talvez aqui, né, isso aqui a gente vai ficar sabendo depois, talvez aqui uma volta, né, um movimento ainda de recuo para baixo, para quem sabe daqui a um tempo a gente voltar a essa situação de calmaria, aguardando alguma coisa um pouco mais positiva. Então observem com apenas só o preço, né, com apenas o preço, né, o que está me trazendo informações, quanta coisa que eu consigo perceber. É por isso que esse tipo de gráfico ele é a base da análise técnica para a gente começar a entender aquilo que está acontecendo. Claro que tem muito mais coisa que a gente precisa fazer, não é apenas isso, tá? Mas o início, a base, quando vocês forem se aventurar em algum trade, né? Tentar ir uma compra, tentar uma venda, fazer alguma coisa, é muito importante, em primeiro lugar, entender o que está acontecendo com o preço, tá? Para que vocês façam aí
tentativas, né, de trade coerentes e não apenas um chutômetro puro. Ah, eu vou comprar porque eu acho que pode subir. Isso aqui não é cassino. Então, se a gente começar a olhar para esses movimentos do gráfico, esse contínuo sobe e desce, a gente vai entrar com mais chances daquilo dar certo. Certeza a gente nunca vai ter, tá? Não tem como a gente ter certeza. Mas pelo menos a gente está trabalhando com possibilidades. E quanto mais as possibilidades estiverem para o nosso lado, melhor. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigado. Valeu!